Paz do Senhor a todos. Estamos aqui na Assembleia de Deus de São Lugero para mais uma escola bíblica, a qual estamos licionando o primeiro trimestre de 2024, o corpo de Cristo, origem, natureza, vocação da igreja no mundo. Neste momento estaremos licionando a lição de número 8, que fala a disciplina na igreja. E aí, irmãos, é um assunto importante, um assunto que é pouco mencionado, mas é de suma importância porque esta palavra disciplina pode não soar bem, pode soar como um castigo, mas requer santidade, está totalmente relacionada com a santidade. O texto áureo que nos diz: e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Por que, irmãos, esta palavra? Isso está em Hebreus, no capítulo 12, versículo 5. Porque o Senhor nos trata como filhos. E um pai amoroso, quando vê um filho errar, ele não fica quieto, porque ele ama o filho e ele quer corrigi-lo, ele quer endireitar o seu caminho. A verdade prática que nos diz: a disciplina cristã é uma doutrina bíblica necessária, pois permite ao crente refletir o caráter de Cristo. Amém. Glória a Deus. Como eu mencionei, tem a ver com a santidade e também com honrar ao nosso Salvador Jesus Cristo. A leitura bíblica em classe encontra-se em Hebreus, no capítulo 12, dos versículos 5 ao 13, que nos diz: e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama, e açoita qualquer que o recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nosso pai segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitamos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiram como bem lhes parecia, mas este, para conosco proveito, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça, nos exercitados por ela. Portanto, tornai a levantar mãos santas e joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Então, irmãos, toda correção, toda disciplina é para nos sarar. Isso está falando de vida espiritual, de vida com Deus, de vida santa e libada diante de Deus e diante dos homens, para não dar escândalos e para não desonrar a Cristo. Os objetivos dessa lição. Então, tem 3 objetivos, irmãos. Veja bem, primeiramente, mostrar a necessidade de disciplinar a igreja. Mostrar a necessidade de disciplina na igreja. Segundo, destacar a disciplina, que a disciplina tem como propósito preservar a honra cristã e repelir a prática do pecado. E 3, apresentar as diferentes formas de disciplina elencadas na Bíblia. Então aqui estaremos mencionando as disciplinas, mas
focada na palavra de Deus, focada na Bíblia. É claro que a gente não vai entrar em alguns detalhes que muitas regiões têm, tem várias lideranças, tem denominações, e cada um tem a sua cultura, cada um tem a sua forma seus líderes têm sua forma de disciplinar, porém, nós vamos mencionar o que é bíblico. Amém, irmãos? Então, vamos fazer um método que chama-se tempestade cerebral. Eu estarei fazendo 5 perguntas, e essas respostas você achará ao decorrer da lição, amém? Glória a Deus. Primeira pergunta: qual é uma das causas que justificam a necessidade da disciplina na igreja? Então, qual é uma das causas? Existem várias causas, mas uma das causas que justificam a necessidade da disciplina na igreja. 2. O que acontece quando o pecado não é tratado na vida do crente? 3. Por que o apóstolo Paulo censura os crentes em 1 Coríntios 5? 4. Cite 3 formas de disciplina bíblica de acordo com a lição. E por último, com o que a correção contribui. Com o que a correção contribui. Amém? Então, fiquem atentos a essas perguntas e discorra na lição. Introdução. Aprenderemos nesta lição acerca da importância da disciplina na igreja para manter o aperfeiçoamento dos cristãos, a santidade e o temor no seio da igreja. Veremos também os males que a igreja estará sujeita se não aplicar a disciplina. Então, meus irmãos, a disciplina serve para proteger a vida dos cristãos, a vida de todos, daquele que errou, que precisa de disciplina, e daqueles que percebem, que viram, o erro, o pecado de um irmão, e ele foi disciplinado. Então, isso também causa temor no seio da igreja. Então, os pais que corrigem seus filhos no momento pode ser desagradável, porém, futuramente produz bom fruto. Os filhos no momento não gostam, e nem tão futuramente, às vezes tem ação bem rápida, tem uma ação bem rápida quanto ao erro e quanto ao pecado. Então, assim, Deus não quer nos punir, e sim nos proteger. Porque vale mais, irmão, ser corrigido, passar um desconforto, passar também uma vergonha, ter que se humilhar, ter que se arrepender, mas isso é aqui na terra, mas produzirá eternamente um fruto bom. O problema é ser rebelde, persistir no erro, não aceitar a correção, não aceitar a disciplina e, por fim, passar a vida no inferno, passar a eternidade no inferno. Então, Deus vê além da curva. Deus sabe o que tem além da curva. Então, irmãos, devemos aceitar, como ovelhas, irmãos. Quando a ovelha se desgarra, tenta se desgarrar, o pastor corrige, o pastor traz de volta pelo seu cajado. Muitas vezes, o pastor tem que ferir a ovelha, de alguma forma, para que depois ela não tome outro caminho errado. Amém, irmãos? Glória a Deus. Primeiro tópico, a necessidade da disciplina bíblica. Este tópico tem 3 subtópicos. Primeiro, Deus é santo. Segundo, a igreja é santa. E terceiro, quando a igreja não disciplina. Então, o primeiro subtópico, Deus é santo. Visto que Deus é santo e o homem sempre se inclina para as coisas da carne, é interessante, irmãos. Não adianta, é um conflito, é um conflito que nós temos, que a carne, os desejos carnais, desejos pecaminosos, a carne, o sistema, esse sistema pecaminoso, ele combate contra a santidade, contra o nosso espírito, e vice-versa. E qual nós alimentamos mais? Então, o Senhor estabeleceu a prática da disciplina, que é para correção,
para o aperfeiçoamento, para aperfeiçoar os fracos na fé, manter a saúde do povo de Deus e corrigir os maus comportamentos, entendeu? Afugentar o pecado e preservar o bom testemunho cristão. Então, para isso serve a disciplina, para isso serve a igreja, para ensinar os líderes, a liderança. Essa lição ela é muito voltada também para a liderança, porque a liderança tem que ensinar a igreja, ensinar os crentes, né, a andarem no caminho correto. Quando o comportamento pecaminoso na vida do crente não é corrigido, a santidade de Deus deixa de ser reconhecida. Provoca um escândalo. Muitas vezes, muitos irmãos até passam vergonha em convidar alguém, um colega, ou um amigo, ou um parente, para vir na igreja, mas a própria pessoa não dá testemunho de crente. A pessoa deve pensar consigo mesmo: não, se for ele está me convidando para a igreja, mas para mim ser como ele, então não adianta, então não vou, para mim não serve. Isto é, meus irmãos, prejudica muito a obra de Deus e também põe em xeque se Deus realmente é com ele ou não, cria dúvidas na pessoa. Então a santidade dos crentes nesta vida não é com ausência de erros, não. Eu quero dizer que o significado de pecado, né, é errar o alvo. Então, um dia conseguiremos ser santos plenos em Cristo, mas isso, irmãos, quando nós não habitarmos mais nesse corpo, quando nós formos glorificados, estaremos para sempre com o Senhor. Então, só Cristo conseguiu viver nessa terra sem pecar, sem errar. Agora, e por isso que mediante a cruz, Ele nos santifica e nos dá o seu Espírito para nos conscientizar de que quando nós erramos o alvo, nós reconhecemos que pecamos, porque temos conhecimento, a luz da palavra de Deus, temos o próprio Espírito Santo habitando em nós, e nós sabemos o que fazer, que é correr aos pés do Pai, pedir misericórdia, pedir perdão, e Deus, Ele é misericordioso em perdoar, mesmo que nos discipline, mas Ele é misericordioso, Ele nos trata como filhos amados. Então, os santos pecam involuntariamente. A igreja, os irmãos pecam, mas é involuntário, não abrigam um pecado de estimação, isto é, não vivem na prática do pecado. Amém? Mas isto é um processo, irmãos. Então, isto é um processo por toda a vida, por toda essa vida aqui na terra. Mas na frente nós vamos ver essa questão mais detalhadamente. 2. A igreja santa. Deus é santo e a igreja também deve ser. Isso está em 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 16. A palavra santo vem do grego ágios e significa ser separado para uso exclusivo. Deus separou Noé para si, Deus separou Abraão, Ló e tantos outros, a fim de que os homens saibam que Deus é santo e exaltem a sua santidade, pois Deus deseja ser santificado. Então os irmãos podem ler depois Mateus, no capítulo 6, no versículo 9. Então, mas na própria oração, né? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. É vosso, não é teu, porque é vosso. Santificado seja o vosso nome. Vós, Senhor. E também é Pai, Filho e Espírito Santo. Então, o que quer dizer isso, irmãos? Santificado seja o vosso nome. É que o crente, a igreja, né, tem que fazer que mais pessoas reconheçam a santidade de Deus. Deus é santo. Só que por que essa palavra, santificado seja o vosso nome? Porque a igreja tem que fazer com que mais pessoas reconheçam a santidade. Para isso, a igreja tem que realmente ser testemunha de Cristo e dar o melhor exemplo.
Para isso, nós precisamos ser corrigidos ou disciplinados pela exortação da palavra pregada. Por que nós somos disciplinados? Pela palavra, né? Em ouvir a palavra de Deus. Aconselhamento pastoral ou dos próprios irmãos, também pode vir a disciplina. Pode ser censurado, estaremos vendo depois o que significa isso. E também impedidos de exercer alguma função na igreja. Serem impedidos. Então, irmãos, são algumas disciplinas que a gente tem que reconhecer. Pela palavra, pelo ensino da palavra de Deus, a palavra nos exorta, a palavra nos corrige. Aconselhamento, muitas vezes a correção pode ser por um aconselhamento. É um aconselhamento pastoral, ou dos próprios irmãos mais idôneos. Também por uma censura, e também impedido de exercer alguma função. Então tudo isso depende de cada líder, são inúmeras circunstâncias, cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa, mas tem que ser justo, tem que ser para todos. Amém? 3. Quando a igreja não disciplina, que perigo, irmãos, que perigo, né? Se a igreja como um corpo de Cristo deve ser santa, o cristão como um membro desse corpo deve também ser. Olha só, irmãos, eu quero ler com vocês 1 Coríntios 3,16. 1 Coríntios 3,16 que nos diz: não sabeis que vós sois o templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Então, irmãos, se a igreja, como corpo de Cristo, deve ser santa, né? E o indivíduo tem o Espírito de Deus habitando em nós, então, como a igreja com seus ministros deve ensinar acerca da santidade de Deus e fazer com que os discípulos de Cristo não amem o pecado. Não deixe apagar a luz, né? Mas antes se separem daquilo que é contrário à vontade de Deus, para serem o quê? Aperfeiçoados. Para isso Deus deu à igreja, para isso Jesus deu à igreja apóstolos, que foram os alicerces da doutrina, que viram a Cristo, pastores, mestres, profetas, para o quê? Para o aperfeiçoamento dos santos. Então deve haver uma separação entre o sagrado e o profano. Isso aqui é importante, irmãos. Deve haver uma separação entre o sagrado e o profano. Vocês podem ler isto em Levíticos, no capítulo 10, no versículo 10. E por isso, quando não há disciplina na igreja, esta deixa de ser a coluna da verdade, apaga a luz e perde o sabor perante os homens. O que é que Jesus diz que os seus discípulos devem ser e são? Sal da terra e luz do mundo. Então devem brilhar. Mas quando peca, quando erra, tem que ser disciplinado para poder brilhar novamente. Glória a Deus. Então, a disciplina tem uma função de correção, não de exclusão. É um remédio e não um veneno. Então, a disciplina também guarda a vida espiritual da igreja. Jamais a liderança deve passar a mão por cima do pecado para agradar homens. Jamais os líderes devem passar a mão por cima por algum ou por esse ou por aquele motivo. Não importa qual seja a função ou qual seja o nível social daquele membro. Aqui dentro da casa de Deus, dentro do corpo de Cristo, ele é um membro igual a todo mundo. Muito cuidado com isso. A quem devemos agradar mais? Aos homens ou a Deus? Então, irmãos, isso pode ser um prejuízo enorme. E também fazer o quê? Fazer distinção entre pessoas. Jamais deve ser feito isso. Deus não faz acepção de pessoas. Então,
todo o líder, todo o pastor, toda a igreja, todos os líderes da igreja, inspirados por Deus, não fazem dissensão de pessoas, não fazem acepção de pessoas. Então, se a liderança pecar, aqui tem um outro motivo, e se a liderança pecar, o que fazer? Orar para Jesus, para que Jesus levante uma outra autoridade para disciplinar aquele líder. Jamais, irmãos, uma ovelha se levanta contra seu pastor. Escute bem essa palavra que eu estou dizendo. Eu já vi alguns casos, já estou há alguns anos na igreja, e todos os que se levantaram contra a liderança se deram mal. Tiveram algum problema, tiveram um período de desvio, alguns foram corrigidos e regressaram, outros estão hoje vivendo como se nunca tivesse tido na igreja. Então tomem muito cuidado com isso. Quando o erro quando um pastor, quando um líder de uma igreja peca, ora ao Senhor para que levante uma outra autoridade eclesiástica, que talvez esteja acima dele e venha e o corrija. Amém, irmãos? Glória a Deus. E assim a igreja vai indo em santidade até a volta de Cristo. Então, a visão geral dessa primeira parte é: a santidade é um dos atributos de Deus e por isso é uma das causas que justificam a necessidade da disciplina na igreja. Santidade de Deus. Santidade de Deus. Disciplina na igreja tem a ver com santidade. E a santidade de Deus não pode ser colocada em xeque. Amém? Tópico 2, meus irmãos. O propósito da disciplina bíblica. Primeiramente, manter a honra de Cristo. Olha só, irmãos, como se fala, né, em Deus. Jesus mesmo disse, né, irmãos, assim, é mister que o escândalo venha, porém, ai daquele a quem provoca o escândalo. Seria melhor que amarrasse no pescoço, corda uma pedra, de moinho uma pedra e lançasse ao mar. É forte essa palavra, irmãos. O escândalo, ele dá muito prejuízo para a obra de Deus. Então, primeiramente, manter a honra de Cristo. Segundo, frear o comportamento pecaminoso, isto é, não deixar se espalhar, tanto na vida da pessoa quanto dos membros junto, porque a gente sabe, se nós olharmos um exemplo já lá do Antigo Testamento, quando se levantavam contra Moisés, a rebelião de Corá, aquilo ali, irmãos, aquilo se espalha, isso se espalha. Então, irmãos, um bom exemplo também para não se espalhar foi o que aconteceu com Ananias e Safira, né? Se eu não me engano é Ananias, agora acho que era Ananias sim, e Safira, que mentiram ao Espírito Santo. Eles morreram. E o que aconteceu com os irmãos? Os irmãos ficaram com temor. Os irmãos ficaram, Deus é santo, não devemos enganar e usar de engano e de falsidade. Quem usa de engano não permanece na casa do Senhor. E 3, não tolerar a prática do pecado. A prática do pecado. Então, manter a honra de Cristo. O cristão não deve desonrar a Cristo, mas quando o pecado não é tratado, o homem expõe Cristo à grande desonra e crucifica-o novamente. Olha o que nos diz, irmãos, vamos ler Hebreus capítulo 6 e o versículo 6. Eu vou ler o 5 e o 6 para que haja uma intenção. Olha só, falando daquelas pessoas que provaram, que se converteram, e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, isto é, as virtudes da eternidade. Provaram,
e recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento, pois assim, quando a eles de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Isto é, quero ler o 4 para que haja entendimento melhor. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento, pois assim quanto a eles de novo crucificam a Cristo, o Filho de Deus, e o expõem à desonra, ao vitupério, a uma grande desonra. Então, irmãos, isto é muito sério. Pessoas que realmente experimentaram, mas voluntariamente, conscientemente, pecaram contra o Senhor. Então, meus irmãos, essa palavra ela é muito forte. Então, cada cristão deve estar ciente de que serão repreendidos se andarem na prática do pecado. A repreensão ocorrerá para que haja temor entre os cristãos. E o que for repreendido dependerá dele para regressar, se conseguir, se haver tempo de regressar, né? Dependendo do nível do seu pecado, para regressar a uma vida santa em Deus novamente, a experimentar, né? A estar de sentir o gozo novamente da salvação. É muito perigoso, irmãos. Segundo, frear o comportamento pecaminoso. Assim como a lepra era contagiosa e os leprosos precisavam ficar do lado de fora do arraial, quando fala que do arraial seria da peregrinação de Israel, né, para a Terra Santa, após Mar Vermelho, antes Rio Jordão. Deve ser repreendido e corrigido para que haja restauração na vida de quem deu escândalo e a igreja não seja contaminada pelo mau testemunho. Isto é, que todos saibam que aquele que errou, que pecou, teve uma disciplina, não ficou impune, que a igreja não passa a mão por cima, que a liderança não passa a mão por cima, independente de ser fulano ou ciclano, independente de ser preto ou branco, independente de ser rico ou pobre, independente de qualquer coisa, né? Porque a verdadeira igreja também não prega a teologia da prosperidade na sua íntegra, como ela é usada. Glória a Deus. Leia, irmãos, Números 5 e 2 e 1 Coríntios, no capítulo 5, versículo 2 ao 6. Veja que tem muitas citações de 1 Coríntios, né? Foi uma das igrejas que mais Paulo precisou corrigir. Foi uma das igrejas que mais deu trabalho para Paulo, para que houvesse correção. Isto que era uma igreja dotada de todos os dons espirituais. Porém, meninos, necessitavam de leite, e não de alimento sólido. Glória a Deus. 3. Não tolerar a prática do pecado. Paulo deixou claro que não é para tolerar a prática do pecado na igreja. 1 Coríntios 5, 1 e 2. Desta forma, os pastores e líderes devem proteger a pureza da igreja e os valores do reino de Deus. Os líderes que toleram o pecado serão repreendidos pelo Senhor. Os líderes, quero repetir aqui, os líderes que toleram o pecado serão repreendidos pelo Senhor, por Jesus. Então, irmãos, dizer não ao pecado. Visão geral da segunda parte. O propósito da disciplina cristã está no fato de que ela mantém a honra de Cristo na conduta do crente e põe um freio no comportamento pecaminoso. Amém? É como uma vacina, irmãos. É uma vacina. A disciplina, ela tem que ser uma vacina. 3. As formas de disciplina na Bíblia. As formas de disciplina bíblica.
Primeiro ponto, a disciplina como modo de correção. Segundo, a disciplina como forma de restauração. E terceiro, a disciplina como modo de exclusão. Acontece? Acontece. É necessário? Sim. Diz que sim. Então, primeiramente, a disciplina como modo de correção. Vamos ler Hebreus, irmãos. De novo, Hebreus. Hebreus 12, do capítulo 12, nos versículos 6 e 7. Olha o que nos diz aqui. Porque o Senhor corrige, ama e açoita. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque filho há a quem o pai não corrija? Que tem algum filho que o pai não corrija? Então, suportai a correção, Deus vos trata como filhos, porque filho há a quem o pai não corrija? Então, de acordo com a Bíblia, irmãos, a disciplina é uma correção que os filhos de Deus sofrem, devido a desobedecerem à vontade do Pai. A correção pode ser feita pelo próprio Deus ou através da exortação dos líderes. Existem várias maneiras de aplicar a correção. Isso pode ser feito através, como eu já falei antes, do aconselhamento, da censura e do impedimento. Os irmãos podem ler em Tito, capítulo 2, versículo 15, e também Números, no capítulo 12, dos versículos 13 até o 15. 2. A disciplina como forma de restauração. Sabemos que a disciplina tem o poder de restaurar o interior do Filho de Deus, a fim de que este seja educado no caminho da obediência. Vamos ler lá 2 Coríntios, no capítulo 2, dos versículos 5 a 8. Quero também ler aqui com os irmãos. 2 Coríntios, capítulo 2, dos versículos 5 até o 8. Olha o que nos diz. Porque se alguém me contristou, não me contristou a mim, senão em parte, para vos não sobrecarregar a vós todos. Basta ao tal esta repreensão feita por muitos. De maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhes e consolá-lo, para que o tal seja, de modo algum, devorado de demasiada tristeza. Pelo que vos rogo, confirmeis para com ele o vosso amor. Então é para restaurar. Tem que ser disciplinado, não passar a mão por cima da cabeça, mas também tem que ter a forma correta. Tem que ter o jeito correto. Tem que ser uma vacina. É uma vacina que dói ao aplicar, mas depois ela tem seu efeito, e o seu efeito muito positivo. Depois você lê com toda calma aqui, irmãos, 2 Coríntios 2, do 5 ao 8, amém? Glória a Deus. Terceiro e último, a disciplina como modo de exclusão. Infelizmente, existe certo tipo de pecado para a morte. Todos nós conhecemos que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. É um pecado de morte. Chamaram, os fariseus, muitos fariseus, vendo que Jesus operou maravilhas, vários testemunhos em toda a Judéia, em toda a Galiléia e Samaria, e ainda assim disseram que operava nele o espírito de Beelzebul. Então, muito cuidado, irmãos, nós que somos de uma igreja evangélica pentecostal, entendeu? Que tem os dons do Espírito Santo, muito cuidado quando falar dos dons do Espírito Santo, quando falar da manifestação de línguas espirituais, para não pecar contra o Espírito Santo. Já vi pessoas, irmãos, que experimentaram e depois negaram. Complicado, perigoso.
hoje não estão mais na igreja, hoje têm suas vidas bem difíceis. Glória a Deus. Então, meus irmãos, que recomendação bíblica que haja uma exclusão por parte da igreja. Olha só, infelizmente existe certo tipo de pecado para a morte, e que a recomendação bíblica é que haja uma exclusão por parte da igreja, onde o excluído, por ter entrado em rebelião contra Deus, perde a comunhão com o corpo de Cristo. E tem coisa que tem que ser dessa forma. Jesus disse: o que ligares na terra será ligado no céu, e o que desligares na terra será desligado no céu. Tem tudo a ver essa palavra com o que a gente tem nesse contexto, tem esse sentido aqui também. Então é bom orientar, né, que o cristão que aceite a disciplina é visto como filho, não é desligado e não perde a comunhão com o corpo místico de Cristo, que é a igreja, mesmo sendo privados das atividades da igreja local. Vamos lá, tem disciplina que a pessoa no momento é impedido de tomar a ceia. Já é batizado, toma a ceia, é membro do corpo de Cristo, mas pecou. Então, naquele momento, até que seja corrigido, naquele período, para que haja o acerto, que a igreja veja que ele realmente se arrependeu. Quando eu digo ele, é ele ou ela, né, irmãos? É quando o irmão, quando o crente, quando o filho de Deus, né, realmente esteja arrependido e seja novamente restituído. E é uma coisa muito gloriosa. É uma alegria tremenda quando um irmão, né, que errou, que pecou, volta à comunhão. A igreja se alegra com isso. É festa na terra e também é festa no céu, porque está ligado na terra. Amém? Glória a Deus. Então é bom orientar que o cristão aceite a disciplina, é visto como filho e não é desligado e não perde a comunhão com o corpo místico de Cristo, não deixa de ser filho, não é excluído, mesmo sendo privado da atividade local da igreja. Mas quem entrar em rebelião contra Deus e sua obra será desligado na terra e também no céu. Amém? Glória a Deus. Os irmãos podem ler lá em Mateus, no capítulo 18, no versículo 15 ao 18, e também em Marcos, no capítulo 3, no versículo 29. Deixa eu ler aqui, irmãos. Marcos 13, 29. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Forte, irmãos. Então, uma visão geral dessa terceira parte é: a disciplina faz com que a pessoa atingida pelo pecado seja restaurada ao seu anterior estado de bem-estar com Deus. Conclusão da lição, irmãos. Todos os filhos de Deus que obedecem à sua palavra louvam ao Senhor pelos benefícios da disciplina, pois por meio dela ficamos protegidos da rebeldia e da morte espiritual. Glória a Deus por sua correção. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Então encerramos mais uma lição bíblica. Queremos agradecer a todos vocês que têm curtido a nossa página, que têm compartilhado, que têm divulgado esse trabalho, e pedimos, irmãos, seguem comentando, seguem curtindo, né, nos dando essa moral, nos dando esse apoio, para que todos sejamos abençoados e que a palavra de Deus seja pregada, porque a internet e o YouTube é isso, irmãos, é um canal a qual a palavra será levada para todo mundo, né? Então é importante isso. Se você está gostando das nossas lições aqui, compartilhem, né? Comentem
e divulguem o nosso trabalho, amém? Que Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém.